A Polônia jamais perderá sua identidade nacional, que é muito marcante. Piotr Kropotkin. As relações entre a Rússia e a Polônia sempre foram complicadas. Por vários séculos, elas lutaram ferozmente pelo papel dominante na Europa Oriental, e o faziam com sucessos alternados. No início do século XVII, tropas polonesas invadiram Moscou e quase colocaram seu protegido no trono russo. Porém, já em meados do mesmo século, o Tsarado de Moscou tomou da Polônia as terras do leste da Ucrânia, marcando o início do Império Russo. O século XVIII foi um período de declínio da estatalidade polonesa e terminou em uma verdadeira catástrofe com as partilhas da comunidade polaco-lituana, em consequência das quais os poloneses perderam seu estado por mais de um século. A Polônia tornou-se parte do Império Russo e só conseguiu recuperar sua independência após a Revolução de Fevereiro. Neste episódio, relato como era a vida dos poloneses sob domínio dos czares russos, o que ocorria na Polônia e a intensidade da opressão dos invasores. Também vamos analisar como os poloneses lutaram por sua independência, falar sobre os famosos levantes poloneses e o destino posterior dos insurgentes. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão. Como viviam? Vamos começar. Como a Polônia perdeu sua soberania? A República das Duas Nações era basicamente uma república da nobreza, com o poder do rei bastante limitado. No século XVIII, a nobreza atingiu o auge do seu poder, o que, no entanto, não beneficiou o Estado polonês. Os grupos da nobreza, liderados por poderosos magnatas, não apenas influenciavam a política interna e externa do seu país, mas também buscavam apoio de atores externos, o que obviamente foi uma má ideia. Na corte polonesa surgiram os partidos austríaco, alemão e russo, ligados a Viena, Berlim e São Petersburgo, respectivamente. Assim, em meados do século, a República das Duas Nações tornou-se um Estado violento. Os estrangeiros não apenas determinavam sua política, mas também decidiam quem ocuparia o trono polonês. O último rei da República das Duas Nações, Stanisław Augusto Poniatowski, protegido e favorito de Ekaterina II, só chegou ao trono com intervenção militar russa, e sua eleição ocorreu sob a presença das tropas do Império Russo. Em 1768, o Tratado de Varsóvia estabeleceu o protetorado do Império Russo sobre a República das Duas Nações. Em resposta, os poloneses se revoltaram, o que levou à entrada das tropas russas no território do Estado polonês. Milhares de insurgentes acabaram na Sibéria ou nas estepes de Oremburgo. Em 1772, na primeira partilha da comunidade polaco-lituana, a Rússia recebeu Vitebsk, Polotsk, Terra de Divina e Livônia. A razão formal para a segunda partilha da Polônia foi a nova constituição do país, que em Petersburgo foi vista como uma tentativa da Polônia de escapar da órbita russa. Agora, todas as terras bielorrussas até Pinsk e Zbruch, o leste da Polésia e as regiões ucranianas de Volínia e Podólia foram para a Rússia. O pretexto para a terceira partilha da Polônia foi a mal-sucedida revolta de Kostiusz. Como resultado, o Estado polaco-lituano foi definitivamente eliminado e a Rússia recebeu as terras que os próprios poloneses chamavam de 7 províncias orientais. Hoje, esses territórios pertencem à Ucrânia, Bielorrússia e Lituânia. Os poloneses tiveram uma certa chance de restaurar sua estatalidade durante as guerras napoleônicas. Segundo os termos do Tratado de Tilsit, foi criado o Ducado de Varsóvia, um estado sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Os poloneses simpatizavam com ele, esperando, com a ajuda do imperador francês, restaurar seu estado dentro das fronteiras da antiga República das Duas Nações. Infelizmente, os franceses perderam e as terras polonesas voltaram novamente ao controle da coroa russa. A decisão final sobre a questão polonesa foi tomada no Congresso de Viena. Em 1815, grande parte das terras da comunidade polaco-lituana, incluindo Varsóvia, foi incorporada ao Império Russo. Com o nome Reino da Polônia, o imperador Alexandre I também virou czar da Polônia. Assim começou uma nova etapa da história polonesa, a vida sob a sombra da águia de duas cabeças, o Reino da Polônia sob Alexandre I. A primeira coisa que o Império Russo fez após anexar o Reino da Polônia. Isso extinguiu o Código Napoleônico, mas os poloneses ganharam uma constituição, algo que só podiam sonhar na Rússia.
Segundo ela, a Polônia tornou-se uma monarquia hereditária, unida permanentemente ao Império Russo. No Reino da Polônia foi mantido o papel do Sejm. O chefe do poder executivo era formalmente o czar russo, mas na prática, o país era governado por seu governador junto com seu conselho. O idioma oficial do país foi mantido. Os habitantes praticavam o catolicismo livremente. Em 1817, os camponeses poloneses foram libertados de várias obrigações e, em 1820, a corvéia virou imposto. A Polônia manteve seu exército, com muitos veteranos das guerras napoleônicas. Pode-se dizer que Alexandre I era, de modo geral, muito leal à Polônia e realmente tentou integrá-la ao Primeiro Império Russo. Os motivos do imperador são difíceis de explicar. Talvez ele quisesse agradar a Europa liberal ou ser visto como um governante misericordioso, ou talvez ele simplesmente quisesse ver como era ser um monarca constitucional. Já a sociedade russa, especialmente sua elite, via os poloneses de forma hostil, considerando-os perigosos agitadores, quase jacobinos. Alexandre I buscou atrair elites lituanas e polonesas ao serviço público. Poloneses estavam no Senado Imperial e ocuparam cargos importantes, como Adam Czartoryski, amigo do imperador, que integrou o Comitê Informal e foi ministro das Relações Exteriores. Esse fenômeno não se tornou comum, pois a nobreza polonesa desprezava os novos senhores e se via como culturalmente superior. É preciso dizer que o reinado de Alexandre I foi um período de crescimento econômico para o Reino da Polônia, houve progresso significativo no comércio, na agricultura e na indústria, e um enorme mercado da Império se abriu para os industriais e comerciantes poloneses. Os impostos eram suficientes para pagar pontualmente os salários dos funcionários e do exército. A população do país chegou a 4,5 milhões. No início do século XIX, a cultura polonesa floresceu com artistas como Aleksander Orlowski, Józef Juleszkiewicz e o poeta Adam Mickiewicz. Iniciava-se a ascensão de Chopin, com novas escolas, universidades e centros artísticos surgindo pelo país. Mesmo com posição privilegiada no Império Russo, os poloneses não se contentavam, desejavam restaurar a independência do Estado sem espaço para compromissos. Logo após a criação do Reino da Polônia, surgiram sociedades secretas nacionalistas, formadas principalmente por jovens estudantes e militares. Por exemplo, a Sociedade Nacional Patriótica não queria apenas conquistar a independência para a Polônia, mas também realizar uma revolução na própria Rússia. No entanto, em 1822 todos os seus membros foram descobertos e presos. A tensão na sociedade polonesa aumentou e 5 anos após a morte de Alexandre I em 1830, resultou em uma grande revolta que mudou radicalmente a situação dos poloneses no Império Russo. A Polônia sob Nicolau I. Nicolau I, cujo reinado começou com a revolta na Praça do Senado, nunca foi um liberal, ao contrário de seu predecessor. O novo imperador não tinha sentimentos calorosos pelos poloneses e imediatamente começou a apertar os parafusos. É claro que isso não poderia terminar bem. Em 1830 ocorre mais uma revolução na França, o que inspirou os poloneses a pegarem armas novamente. Mais de 150 poloneses participaram do grande levante antirracista, dos quais 1/3 morreu, após sua repressão brutal. Um grande número de poloneses politicamente ativos foi exilado do Reino da Polônia para províncias remotas da Rússia. A revolta de 1830 trouxe sérias consequências políticas para a Polônia. Nicolau I acreditava que foram justamente as concessões liberais aos poloneses que levaram à rebelião. Ele aboliu a Constituição, dissolveu o Sejm e extinguiu o exército polonês. O Reino da Polônia perdeu autonomia e virou parte do Império Russo. Até o dinheiro foi afetado. O zloty foi trocado pelo rublo russo. Nas terras polonesas, iniciou-se uma política de russificação, com restrições ao uso do polonês e censura zarista proibindo obras de Mickiewicz, Lelevel e outros autores. As universidades de Vilna e Varsóvia foram fechadas, a Igreja Uniata proibida, o clero católico vigiado e cerca de 340 mil pequenos nobres poloneses perderam seu status. A atitude de Nicolau I em relação aos poloneses é claramente demonstrada por um caso durante sua visita a Varsóvia em 1835. Ele proibiu os deputados locais de lhe expressarem sentimentos de lealdade para poupá-los da mentira.
Ao mesmo tempo, ele disse o seguinte: preciso de ações, não de palavras. Se vocês continuarem insistindo em seus sonhos de separação nacional, de independência da Polônia e outras fantasias semelhantes, trarão sobre si mesmos a maior desgraça. Digo a vocês que, ao menor sinal de agitação, ordenarei que atirem na cidade, transformarei Varsóvia em ruínas e certamente não a reconstruirei. Polônia, reinado de Alexandre II. Nicolau I era inimigo declarado dos poloneses e do Estado polonês, por isso a ascensão de Alexandre II foi recebida com entusiasmo. A princípio, parecia que as esperanças se justificavam. O novo imperador libertou prisioneiros políticos, permitiu o retorno de alguns imigrantes e autorizou a publicação de autores antes proibidos. O próprio Mickiewicz, que apoiava ativamente os movimentos clandestinos de sua terra natal. Durante o reinado de Alexandre II, novas instituições de ensino foram abertas na Polônia, tornando-se importantes centros da vida intelectual. Para os poloneses, isso era insuficiente e iniciaram uma revolta ainda mais feroz. A sociedade polonesa do final dos anos 1850 estava sob a influência da recente unificação da Itália, da Revolução Austríaca e das reformas liberais na Alemanha. Os resultados da Guerra da Crimeia também animaram muitos poloneses, pois levaram a um enfraquecimento significativo do Império Russo no cenário internacional. Os líderes da revolta apostavam na fraqueza do Império, na inexperiência do jovem czar e no apoio europeu. Porém, as expectativas não se confirmaram. O Império Russo enviou grande contingente à Polônia e, apesar da resistência, os insurgentes foram derrotados. Tudo acabou com a execução dos mais ativos e a deportação em massa de poloneses para a Sibéria ou trabalhos forçados na Transbaicália. Porém, as consequências políticas da derrota foram ainda mais sérias. Como punição pela rebelião, a Rússia retirou toda a autonomia dos poloneses. Os órgãos de autogoverno, os conselhos estatais e administrativos foram eliminados, e todo o poder foi transferido para o governador-geral de Varsóvia. Além disso, como unidade administrativa, o próprio Reino da Polônia foi abolido e, em seu lugar, nas terras da antiga República das Duas Nações, surgiu a região do Vístula. Como retaliação à revolta, o Império Russo adotou uma política brutal de russificação. Na Polônia, sob Alexandre II, o russo virou idioma oficial. Nos tribunais, escolas, universidades, lojas e teatros tornaram-se russos, e falar polonês em público era punido com multa. A legislação penal russa foi estendida à Polônia, a censura era severa, aumentaram as perseguições à Igreja Católica e especialmente à Igreja Uniata, muitos mosteiros e igrejas católicas foram fechados ou entregues à Igreja Ortodoxa. Funcionários russos passaram a chegar em grande número à Polônia, atraídos por benefícios, salários e pensões melhores. Essa abordagem atraía pessoas de reputação duvidosa, tornando o funcionário russo rapidamente sinônimo de corrupto para os poloneses. Não é de se surpreender que, na sociedade polonesa, sentimentos antirrussos começaram a ganhar popularidade rapidamente, sentimentos esses que historiadores russos modernos chamam de russofobia. No entanto, nem mesmo as repressões conseguiram quebrar o orgulhoso espírito polonês. Em 1866, poloneses fortes organizaram uma revolta na Transbaicália, para onde foram exilados após os acontecimentos revolucionários em sua terra natal. Imagine pessoas que, mesmo presas, investigadas e transportadas a milhares de quilômetros de casa, ainda encontraram força para enfrentar os opressores. Nesse período surgiu o famoso lema: pela nossa e pela sua liberdade. Polônia sob Alexandre III e Nicolau II. Apesar da dura repressão à revolta polonesa, Alexandre II era visto como liberal. E devo dizer, havia motivos para isso. Ele aboliu a servidão na Rússia e fez várias outras reformas progressistas. Após o assassinato, Alexandre III assumiu o trono e dificilmente pode ser chamado de liberal. Sua postura em relação à questão polonesa era extremamente rígida, ainda mais porque um dos assassinos de seu pai era polonês. Durante o reinado de Alexandre III, a política de russificação da Polônia não apenas continuou, mas também foi intensificada. Seu reinado. A língua polonesa foi retirada dos programas escolares, e os nomes das ruas e as placas das lojas eram escritos apenas em russo. A Igreja Católica foi proibido construir novas igrejas ou restaurar as antigas sem permissão especial, e os seminários tiveram a admissão de alunos severamente limitada.
É verdade que, ao mesmo tempo, a atitude em relação aos poloneses começou a mudar na própria Rússia, principalmente entre os intelectuais russos. Muitos deles consideravam as partilhas da Polônia injustas, sentiam pena de um povo orgulhoso e inquebrantável, privado de sua própria soberania. Diziam que, de qualquer forma, não seria possível transformar os poloneses em russos, então seria melhor deixá-los ir e permitir que vivessem à sua maneira. Piotr Kropotkin, anarquista e cientista, dizia que era melhor para a Rússia ter a Polônia como vizinha amigável do que como inimiga e submissa. Os poloneses não tentaram mais iniciar levantes, mas começaram a criar em massa organizações clandestinas de orientação socialista, semelhantes à vontade do povo russo. Eles participaram ativamente do movimento revolucionário em toda a Rússia. Por exemplo, um membro do Partido Socialista Polonês era o jovem Józef Piłsudski, futuro criador do Estado polonês restaurado. Os poloneses receberam com grande entusiasmo a primeira Revolução Russa de 1905 e participaram dela de forma muito ativa. Manifestações em massa ocorreram por toda a Polônia, frequentemente resultando em confrontos armados com tropas. Os revolucionários poloneses promoveram uma caçada aos representantes do poder, matando quase 800 funcionários czaristas entre 1905 e 1906. Após a primeira Revolução Russa, a Duma Estatal foi criada e incluiu deputados poloneses. Lá, eles criaram o Koło Polskie, o Círculo Polonês, uma associação que defendia o direito do povo polonês de se separar da Rússia junto com seus territórios históricos. O final do século XIX e o início do século XX foram um período de florescimento da cultura polonesa. Nesse tempo, o futuro ganhador do Prêmio Nobel, Władysław Reymont, criava e escrevia suas melhores obras. Sienkiewicz. Eles desempenharam um papel importante na formação da consciência nacional nas artes visuais. O tema da luta de libertação nacional está presente nas obras de Gierymski, Gradzier, Matejko e Małszewski, assim como no renascimento do Estado polonês. A Primeira Guerra Mundial fez poloneses do Império Russo lutarem contra outros poloneses dos exércitos alemão e austro-húngaro. As ações militares mais intensas nas terras polonesas ocorreram na segunda metade de 1914, mas já em 1915, o antigo reino da Polônia estava completamente sob ocupação germano-austríaca. Em 1917, o governo provisório russo reconheceu o direito do povo polonês à independência. Em 29 de agosto de 1918, o governo soviético anulou o acordo de partilha da comunidade polaco-lituana. Pouco depois, em 6 de outubro de 1918, o Conselho Regencial da Polônia declarou a restauração do Estado polonês. Assim, para os poloneses, foi exatamente assim que terminou uma das fases mais difíceis de sua história, relacionada à perda do próprio país. As dificuldades para o povo polonês estavam só começando. Ainda enfrentariam a guerra com a Rússia bolchevique, a defesa de Varsóvia, nova partilha da Polônia entre Stalin e Hitler, Katyn, a ocupação alemã brutal e quase 50 anos como satélite do Império Soviético. Os poloneses só tiveram uma vida normal após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a entrada da Polônia na OTAN e União Europeia. Mas essa já é uma outra história. Até mais a todos.